Continuando nossa conversa sobre funções, a gente parou aqui. Essa aqui é uma forma de declarar função, mas tem outra também. Outra forma de declarar essa mesma função é, ao invés de usar essa sintaxe, eu escrevo function, espaço, nome da função, que seria soma. Então tem o mesmo efeito. Se eu colocar aqui salvar, ele vai executar do mesmo jeito lá no meu código, beleza? É, Então, descobriu agora já duas formas de declarar uma função, de escrever uma função. Uma considerando a função como um valor que está dentro de uma variável e o outro usando essa estrutura aqui. Vamos continuar então. Definição de função já foi, as duas formas. Parâmetros e escopos. Nessa parte de parâmetros e escopos, ele fala do conceito de variáveis locais e variáveis globais. E é bem interessante esse exemplo que ele coloca aqui. Eu não vou nem trocar, não. Eu vou colocar ele do jeito que está aqui. É, eu vou chamar essa daqui, esse x, certo? Quando eu estou declarando. Veja que eu estou fazendo o seguinte. Ó, vou fazer aqui. Eu estou fazendo aqui. Pego x, declaro uma variável com o mesmo nome dentro dessa função e chamo. Vou até tirar isso aqui. Vamos focar nessa parte aqui de cima. Eu vou colocar aqui fora, dentro. Então, quando eu chamar eu vou chamar essa f1. O que f1 faz? Atribui um valor dentro para x. E aqui eu dou um console.log em x. A pergunta é, veja que eu estou fazendo duas atribuições aqui em x, uma fora da função, uma dentro da função, considerando que está tudo dentro do mesmo arquivo JavaScript. A pergunta é, qual o valor final de x? E aí é onde entra a, o, o entendimento de escopo, porque quando eu dou F5 aqui, ele imprime fora. Mesmo eu tendo executado aqui, ó, na linha 6 F1, quando eu executo F1, ele deveria chamar essa função e atribuir valor dentro a x. Só que, quando eu estou fazendo aqui var x, ele cria uma variável interna da função que só tem validade dentro da função. Esse x aqui de dentro é como se fosse um homônimo do x de fora, mas são variáveis diferentes, são posições de memória diferentes. E aí o que, que vai acontecer? Vai ter uma posição de memória x, que é a de fora, que vai ter esse valor, e essa posição de memória x, que é outro espaço de memória, que só vai ter validade aqui dentro da função. E aí veja que eu considero aqui x como uma variável global, como eu estou chamando o console log fora da função, ele vai imprimir o valor de x desse x global, que é o que está fora. Se eu por acaso pegasse esse console log e fosse colocar ele aqui dentro, troquei ele de lugar, ele imprime dentro, porque aqui ele está acessando o x que está no escopo de dentro dessa função. A gente chama isso de variável local e esse x de fora é variável global. Beleza? Perfeito. Agora, existe uma outra coisa que mostra lá no código, que é o seguinte: se eu fizer isso aqui, eu não estou declarando uma variável, eu estou simplesmente atribuindo dentro para x, sem declarar como var. O que, que ele vai fazer? Vamos ver o que, que ele vai mostrar aqui. Ó. Vai imprimir dentro. Por que, que ele vai imprimir dentro? Porque agora, quando ele está acessando aqui de dentro da função, ele primeiro quando eu vou acessar uma variável aqui, primeiro ele procura ela no contexto local. Não achando, ele vai buscar no contexto global. Então assim, ele procurou uma variável x criada aqui dentro, não achou. Será que tem uma variável x de fora? Tem. Então ele vai acessar essa posição de memória x aqui de fora. E aí vai colocar dentro e aqui fora vai ter esse efeito aí de uma variável diferente.
Então, assim, é muito importante vocês terem essa informação e esse entendimento de variável local e global. Aqui ele explica muito bem essa relação entre as duas coisas. Se você não entendeu esse conceito, leia, releia, dê uma olhada nesse código aqui, e se ainda assim não tiver dificuldade de entender, chama no encontro síncrono e a gente tira essa dúvida. E aí eu tenho também o escopo aninhado, que basicamente o que ele fala aqui é que eu posso colocar uma função dentro, chamar uma função dentro de uma função, declarar uma função dentro da outra. Não vou entrar nesse mérito agora não. E tem o conceito de valores que são... como é que eu posso dizer? De eu passar uma função como valor. Como é que seria isso aí? Vixe, já está em 6 minutos. Então eu vou fazer o seguinte. No próximo vídeo a gente continua aqui em função como valores.